Boa noite, queridos. Boa noite, você que está aí no meu Instagram, pessoal, você que está aí no Instagram da Missão. Sejam bem-vindos à nossa live. Hoje nós iremos falar sobre um tema que é muito forte, né? Mas que nós tratamos no nosso último Arena. E nós iremos falar sobre o abuso. Nós estamos muito felizes, né? Você que está aí entrando, você que ainda vai entrar, você que vai ver essa live depois, né? Que esse tema possa falar com você, que Deus possa essa noite ministrar algo sobre o seu coração. Não saia, fique aí e que você possa ser tocado por esse momento. Amém? Amém. Nós vamos começar aqui. Nós estamos aqui hoje com os nossos líderes amados, a Pamela. E aí, pessoal, boa noite. Camila. Boa noite, queridos. Davi. E aí, pessoal, beleza? Boa E noite. eu mesmo. Queridos, nós iremos falar sobre o abuso, né? E é muito forte isso que nós iremos tratar, né? Nós ficamos muito desafiados quando nossa pastora nos desafiou a fazer essa live, porque é algo que muitos de nós já passamos ou conhecemos pessoas que já passaram, e é algo polêmico, né? É um tema polêmico e que tira muitas pessoas, às vezes, da sua zona de conforto, às vezes até da maneira com que elas vivem, né? E hoje nós vamos começar um tema muito importante, com um tópico muito importante. E nós vamos começar falando com a Pamela, né? Sobre uma das causas e dos abusos que nós mais presenciamos, né? Quando se fala de abuso, a primeira coisa que vem na nossa mente é relacionamento, né? Namoro, casamento, né? E nós ficamos muito chocados com histórias que nós vivemos, né? E presenciamos. E Pamela, hoje eu quero que nós falemos um pouquinho, né? Sobre não confunda abuso com amor. Por que nós levantamos esse tema? Porque muitas pessoas passam pelo abuso pensando que aquilo que elas estão passando com o abusador, né? Eu digo homem e mulher, é amor, né? E abuso não é amor, querido. Abuso não é amor. E Pamela, eu queria que você contasse um pouquinho, né? Você viveu isso na pele, né? Um abuso emocional, né? Eu queria que você contasse um pouquinho e falasse um pouco sobre isso pra gente. Boa noite. Gente, eu gostaria de começar a falar que o primeiro indício de um abuso emocional, ele vai começar muito simples, algo que você vai falar é normal e não é normal. E o primeiro item é ciúmes. O ciúmes, ele começa devagar e quando você vai ver, até um celular está sendo quebrado. Um exemplo disso, já reparou? Se você namora ou teve um relacionamento, repara. Sua foto de perfil é motivo de briga? Você tem que estar com a foto de perfil junto com o seu companheiro ou você tem liberdade de ter a sua foto de perfil sozinha? Isso era motivo de briga no meu namoro, né, quando eu namorava. E isso era motivo de briga feia, de discussão, de quase um término. E você se culpa, né? Por simplesmente estar usando uma foto de perfil sozinha. Por quê? Porque o abusador ele sempre vai querer mostrar para as pessoas a sua posse. Porque o ciúmes ele é visto pelo abusador como uma posse. E aí não vai parar só na sua foto de perfil. E é muito interessante, né, que as pessoas, as meninas principalmente, as mulheres, principalmente, a gente fala as mulheres porque é o que a gente mais presencia, né? Elas começam a ceder nessas pequenas coisas, né? Até chegar na agressão de fato, né? Sim, né? Exatamente. E isso é só um indício, gente. Isso é só o começo. E vai dar briga, uma curtida, um amigo seu que curte uma foto sua. Isso vai ser motivo de muita briga e discussão. Queridos, ciúmes não é saudável. Se você tem ciúmes a esse ponto de fazer uma briga, de acontecer uma briga, isso não é amor. É muito diferente os ciúmes do cuidado, né?
Muito. É diferente totalmente. Tem gente que acha que se a pessoa tem ciúmes dela é porque ela tá cuidando. E uma coisa bem legal que a Pamela falou, né, que você se sente culpada. A pessoa que ela abusa de você emocionalmente, ela sempre vai fazer um jeito de você ser a culpada, de você se sentir culpada. Isso é ridículo, mas é a verdade. Exatamente. E o ciúmes, ele vai ser um motivo que vai fazer você se afastar de muitas pessoas. Ele vai começar simples, né? Com discussões sobre foto de perfil, status de relacionamento sério, né? Uma aliança, né? Às vezes você não está usando aliança e isso vai ser motivo de briga. E isso vai começar a te afastar das pessoas. Por quê? Porque o abusador, ele sempre vai querer um relacionamento entre você e ele, apenas, e mais ninguém. Então, isso vai te levar a se afastar dos seus amigos, né? Ele pode sair com os amigos dele, mas você não pode sair com seus amigos, né? E, gente, eu passei isso na pele. Quem me conhece sabe que eu estudava em outra cidade e o ano letivo na faculdade, ele ia até a segunda semana de dezembro. Então, eu ficava lá nessa cidade estudando até dezembro. E ele saía de férias em novembro. Durante todo esse período, ele podia ir para os barzinhos com os amigos dele, mas eu não podia sair. E isso é muito sério. Muito sério, porque o abusador, né, ele quer ter liberdade, mas ele não quer que a posse dele tenha, né? Eu acho que a pessoa se sente dono, né? E aí ela oprime. Né? É muito sério, porque o abusador oprime a vítima, né? Isso é muito, muito forte. Oprime e priva ela de qualquer privilégio, digamos assim, né? Priva muito. E isso inclui sua roupa, isso inclui o corte do seu cabelo, isso inclui você deixar de fazer coisas que você gosta. E eu vivi isso também. Né? Eu deixei de ir para a academia, que é uma coisa que eu amo, por causa de um namorado. E são coisas que não fazem sentido nenhum, né? E o abusador, ele sempre vai querer te privar, ele sempre vai querer te parar. E outro indício, ele sempre vai querer que você faça as coisas na hora que ele quer, responda ele na hora que ele te manda uma mensagem. Você já reparou nisso? Como se você não tivesse uma vida para viver, né? Exatamente. Muitas vezes eu estudava no período da manhã, e à tarde eu ia para o estágio. Então, eu só tinha um momento para responder o WhatsApp de manhã, quando eu acordava, na hora do meu almoço, e depois, quando eu chegava do estágio, então quase de noite. E isso era motivo de briga, porque o abusador, ele sempre vai desconfiar de você. Enquanto você não estiver perto dele e ele esteja vendo o que você está fazendo, o que você está falando, com quem você está se relacionando, isso vai ser um caos para ele. Isso vai ser motivo de mais ciúmes ainda. E, Pamela, qual foi o momento assim que você percebeu, né? Porque eu acho que existe esse start, né? E aí eu acho que é isso que difere quem vence e quem não vence, né? Não que as pessoas sejam fracas, tá, querido? Não pense isso. Mas qual foi o momento que você percebeu que você precisava de ajuda e que você estava passando por uma situação que não era legal? Olha, para ser sincera, eu tive que perder muita coisa. Eu abri mão de conviver com a minha família, eu abri mão de ter amigos, porque eu me afastei praticamente de todo mundo que me apoiava. Eu abri mão de... Gente, a única coisa que eu não abri mão foi da faculdade. O resto, eu abri mão de tudo. E quando eu tive esse discernimento, esse entendimento de que eu não estava vivendo os sonhos que eu tinha, eu falei, tem alguma coisa de errado. E é muito interessante porque nessa época que eu comecei a perceber isso, as pessoas começaram a me falar, olha, você está muito, muito diferente, o seu semblante não é mais feliz, né? Você anda triste o tempo todo, você não é assim. E isso começou a transparecer. Então, toda a dor emocional que isso causa, porque, gente, uma discussão entre
um relacionamento tóxico, ele não é uma discussão simples. Ele é uma discussão que vai te deixar sem autoestima. Você vai se sentir a pior pessoa do mundo. Porque é o que ele vai falar para você. Eu ouvi muitas vezes que eu era a pior pessoa do mundo. Porque eu não tinha uma foto de perfil com ele. E, gente, isso é tão sério que isso fere a autoestima das pessoas e a identidade, né? Quando você se cala diante de um abuso, você perde a sua identidade. Você não sabe mais quem você é. Você é aquilo que a pessoa quer que você seja, né? Por isso que esse tema é tão forte, né? Lutar contra o abuso não é sair expondo as pessoas. Não é isso que a gente quer. Principalmente você que às vezes está vendo aí, conhece ou vive num relacionamento assim. Eu conheço pessoas, mulheres, que precisam ter o cabelo que o cara quer, que precisam vestir a roupa que o cara quer, que precisam andar do jeito que o cara quer, mas não é porque o cara quer te ver bem, é porque você é propriedade dele. Abre os seus olhos, às vezes você está vivendo numa situação de abuso. Tudo aquilo que é imposto para você e que fere a sua identidade, não é seu. Não faz parte de você, é um abuso. Não, e muitas vezes, gente, a gente tem que olhar os detalhes, né? Porque o abuso, ele não vai vir de uma forma muito forte na hora. Como a Pamela falou, vai vir aos poucos, né? Por coisas pequenas. E muitas vezes o abusador, ele traz uma máscara de que ele está passando cuidado com você. Você não pode usar tal roupa porque tal pessoa vai te olhar. Você não pode ir em tal lugar porque tal pessoa vai te tratar desse jeito. Então eu estou te protegendo. E nós vemos que não é isso. Porque se uma pessoa ela se preocupa com você, ela não vai te anular. Ela vai deixar... A pastora Carla ela sempre fala isso para nós, né? Se envolva com uma pessoa que deixe você ser quem você é. E nós precisamos se atentar muito a isso. Menina, homem, se atente a isso. O cuidado está sendo cuidado mesmo, a proteção? Ou ele está tentando anular quem você é? E é nessa que fica romantizado, né, os ciúmes. Não, ele só está cuidando de mim, que não sei o quê. Mas ele me ama, ele se importa. Mas não, ele quer ser seu dono, ela quer ser seu dono, ela quer mandar em você. Você deixa de viver a sua vida para viver a vida da pessoa. Verdade. Isso, gente, isso é muito sério, porque eu passei meses sofrendo de autoestima baixa. E isso começou a refletir muito no meu físico. Quem viu o término aí do meu relacionamento viu que quando eu realmente terminei, eu não vestia nenhuma calça 34. Porque toda a dor que estava na minha alma começou a refletir no meu físico. E por mais que as pessoas me falassem, você é bonita, eu não acreditava. Porque eu ouvi muitas vezes, você é a pior pessoa do mundo. E como foi vencer isso, Pamela? Como foi se desprender disso? Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas elas estão ouvindo isso e elas falam, nossa, eu passo por isso, como eu saio disso? Né? Qual foi como você venceu? Né? Eu acho que vencer isso é a pior parte. Porque a pior parte é você sair desse relacionamento. Porque você se torna dependente. Você acha que aquela pessoa é a única que existe. E, na verdade, não. E quando você... Eu cheguei num ponto que eu não me conhecia mais. Né? Eu tive essa crise de autoestima e eu não sabia quem eu era, o que eu queria, o que eu ia fazer da minha vida. E isso me chocou muito, porque antes de eu namorar, eu sabia exatamente quem eu era, o que eu fazia e o que eu queria. Então, isso distorceu muito a imagem que eu tinha de mim mesma. E aí eu falei, não, se isso está me fazendo tão mal a esse ponto, eu vou colocar um ponto final e eu vou cuidar de mim. E foi aí que eu falei, não, agora eu vou procurar todos os médicos do mundo, eu vou cuidar do meu físico, mas eu preciso muito cuidar do meu emocional. E eu cuidei do meu emocional no altar. E a partir do momento que eu entendi que existia alguém que se importava muito comigo, né? Alguém que sabia
quantos cabelos eu tenho na minha cabeça, gente. Né? E isso fez toda a diferença. E essa pessoa, que não é uma pessoa, é Deus. Né? E isso me preencheu demais. Que forte. Camila, e quando as pessoas elas estão passando por um abuso e elas decidem se calar, porque elas acham que aquilo é a melhor saída, né? E eu falo do se calar, tanto do ficar quieto, tanto do não falar e às vezes também reprimir esse sentimento a ponto de esconder ele dentro de si e aquilo passar na história da pessoa, só que isso reflete muito, né, na personalidade, em quem a pessoa é. E aí? Como é o se calar, né? Eu entendo que a pessoa que ela sofre abuso, ela deve ter um sentimento de vergonha muito grande. Então, você falar que você está sendo violentada emocionalmente, no psicológico, é difícil. E quem está perto de mim sabe que eu falo muito sobre ambiente. Eu gosto de falar sobre isso. Né? A Bruna fala sobre identidade, a Pâmela fala sobre posicionamento, e eu gosto de falar sobre ambiente. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que esse ambiente não é um ambiente que Deus sonhou para nós. Né? Quando Deus ele criou todas as coisas, ele colocou o homem num lugar perfeito, que era o Éden. Só que o Éden ele não é um jardim. Éden quer dizer lugar, quer dizer presença. E você pode ter esse Éden na sua vida, hoje. Né? Só que para você vencer isso, você precisa ter um despertar, né? Que foi o que a Pâmela teve. Ela entendeu o ambiente que ela estava vivendo e através disso houve uma ativação em quem ela era e quem ela queria ser. Só que é importante você falar o que você está sentindo. Não é à toa que Jesus, todas as vezes que alguém chegava perto dele, ele falava: o que queres? Né? O que queres que eu faça? Não é porque Jesus não sabia o que a pessoa estava precisando. É porque o primeiro passo para a sua cura é você falar. É você falar. Porque quando você fala, você está identificando aquilo que está dentro de você. E aí quando você consegue falar, quando você consegue identificar, você já deu o primeiro passo para a sua cura, para se livrar desse ambiente que te destrói, que te anula, que faz com que você viva a vida que outra pessoa quer que você viva. Né? Mas nós estamos aqui para te falar e para te dar força também. Né? Nós estamos aqui para te ajudar. Talvez você não tenha uma pessoa que você se sente confortável para falar do seu abuso, né? Que você não sente confiança, mas tenha aqui a igreja. Né? Nós não estamos fazendo esse tempo só para passar o tempo, não. Nós estamos aqui porque cada um de nós já venceu o abuso e a igreja foi essencial nisso. Né? Também tem um número, né? Nós pesquisamos antes, nós nos preparamos antes, nós sabemos que o 181 é um número que você tem acesso 24 horas por dia para você buscar ajuda. Então, você que identificou algum abuso e tem dificuldade de falar, procure esse número. Ou nos procure. Nós estamos aqui também para te atender. Amém. E é interessante isso que a Camila falou, porque falar é libertador, né? Muito libertador. Às vezes, as pessoas, elas... É prático, não digo fácil, porque não deve ser algo fácil, mas é prático vencer e as pessoas se calam. Aí, quando elas se calam, o medo entra, toma espaço e aí aprisiona. Né? Então, se você se sente aprisionado por uma... E, gente, é muito forte isso que nós vamos falar, porque não existe só o abuso físico, emocional. Né? Em todas as áreas, em todos os lugares, eu falo para você, homem e mulher, tudo que você passa, que fere os seus princípios, a sua identidade, o seu espaço, isso é abuso. O racismo é um abuso. O machismo é um abuso. Alguém te menosprezar por causa da sua cor, da sua classe social, da roupa que você está vestindo, isso é um abuso. Porque essa pessoa está tirando de você o direito de ser quem você é. A sua identidade.
Então, falar é importante. Às vezes você se cala porque você falar não é tão importante isso. E a gente entra agora no que a gente vai falar. Abuso não é mimimi, querido. Não é mimimi. Não é coisinha de internet, não. Modinha de internet, não. Isso pode estar te tirando tanto da sua eternidade, porque você transfere o abuso que você sofreu de uma pessoa para Deus, porque aí você fala, porque a culpa é de Deus, porque Deus não me protegeu, porque isso não é verdade. E também para a sua identidade. Gente, né, eu vou falar rapidinho aqui. A pastora Carla fala muito isso, e isso é muito sério, né? Às vezes as pessoas falam que tem em público, mas elas não têm medo de falar em público. Elas têm medo de ser julgada. E muitas vezes elas têm medo de ser julgada porque foram abusadas emocionalmente. Tem medo de errar em público, né? Sim. Nossa, o que vão pensar de mim? Se a pessoa ela tem esse questionamento é porque é onde ela foi abusada. Como ela foi abusada, Bruno? Você não fala direito. A Pamela, coitada, ela deve ter passado isso. A menina tem a língua presa, gente. Quantas vezes essa menina, às vezes, na escola, não deve ter ido ler alguma coisa, alguém deve ter falado, não é assim, Pamela. Muitas vezes, muitas. Gente, no maternal, meu Deus, eu sofri demais, demais. Isso é muito sério, porque isso pode marcar a vida de alguém. Então, se você, às vezes, você está assistindo, você tem mania de brincar com as pessoas que não te dão essa liberdade, você pode estar sendo um abusador e você nem sabe. Então, corrija essa postura. Porque é muito fácil nós sentarmos aqui e falarmos só para a vítima, mas nós também precisamos alertar o abusador. E assim como a gente vai falar, né? Abuso não é mimimi, gente. Não é mimimi. Eu vi um vídeo hoje que me chocou muito, né? Eu pesquisei muito sobre o assunto e nesse vídeo falava, né? O primeiro tema que a gente tratou, que abuso não é amor. E era um vídeo que era um desenho que retratava o abuso. E no final, o bonequinho lá que representava a menina, a mulher, ela se suicida. E no final desse vídeo fala que 32% das causas de suicídio no mundo são relacionadas ao abuso. E não só o físico, não só o sexual. Gente, isso é tão sério que eu também passei por isso. Quando eu terminei o meu relacionamento, eu recebi uma carta do meu ex-namorado, uma carta de suicídio. E isso é muito sério, porque geralmente o abusador ele não vai querer perder, porque ele não aceita perder. Você é um troféuzinho na estante dele. Então, a partir do momento que eu comecei a me tratar, eu falei, não, eu não vou voltar para isso. E aí foi tão conflitante porque envolveu a família dele, envolveu a minha família. E isso é muito sério, a gente precisa tratar isso, né? Se você tem um ciúmes além, tome cuidado, reveja suas atitudes, né? Porque você pode estar oprimindo outra pessoa. E, queridos, uma carta de suicídio não vai fazer um namoro saudável. Cuidado. O abusador, a gente falou, né, que ele te tira de perto de todas as pessoas, ele te deixa sozinho. Mas quando ele vê que ele está perdendo, que ele está saindo ali, que você está se libertando, todas essas pessoas ele vai trazer à tona para trazer ele como vítima, né? Querendo ou não, ele vai se vitimizar, ele vai fazer de tudo para te prender, né? Ele fala, eu vou mudar, eu vou isso, eu vou aquilo. Ele vai trazer todas aquelas pessoas para perto dele, não para perto de você, para perto dele, para defender o lado dele, né? A pessoa, quando chega nesse ponto, as pessoas só vê o lado de quem, nesse caso, a Pamela mandou a carta, mas não vê o lado do que a outra pessoa passou. Toda a história tem os dois lados, né? E antes da gente falar alguma coisa, a gente tem que saber os dois lados. E interessante que nós não estamos fazendo essa live para você, assim como nós falamos no começo, as leis, né, aquilo que é legal, né, se você vai denunciar, é uma escolha da pessoa. O que nós queremos apresentar aqui para você é algo que vai muito além disso, do natural, né? Deus, Ele te ama.
Jesus, quando se entregou na cruz, ele não se entregou na cruz. Olha, eu vou me entregar na cruz para todo mundo, exceto para quem sofre abuso. E é por isso que você não pode ceder à culpa, você não pode ceder às chantagens. Gente, eu namorei com uma pessoa, uma amiga minha namorou com uma pessoa e ela era minha melhor amiga, né? E quando ela começou a namorar esse menino, ele tinha dinheiro, né? Ele tinha uma condição financeira boa. E essa menina passou por muita coisa na mão dele. Desde o eu pago para você, desde o você só é bonita assim, só anda bem vestida porque eu te visto, você só come o que é bom porque eu compro. Abuso. Tá falando assim, olha, se não fosse eu, quem é Jesus na fila do pão? Morreu por você, porque eu te sustento. Eu pago tudo. Quem que é Jesus? Pago tudo. Gente, quando você começar a ouvir isso na sua vida, mulher, homem, já ouvi isso de chefe, eu já ouvi de um ex-patrão meu que eu tinha que ganhar aquele salário que eu ganhava por muito tempo porque eu não tinha filho, eu não era casada, então eu não precisava ganhar mais. Tava bom aquilo que eu ganhava. E, gente, aquilo entrou tanto dentro de mim que eu falava, é verdade, tá bom, né? Eu vivo sozinha. Então tá bom. Olha pra você ver como é que as coisas vão entrando na mente das pessoas. Hoje, meu posicionamento seria totalmente diferente. Eu ia falar, não tá bom. Eu sei quem eu sou, eu sei até quanto que eu devo ganhar. Né? Mas a vítima, ela se esconde. É que você chega num lugar onde tem um cachorro que apanha muito, ele se esconde das pessoas, né? E a maioria dos cachorros, eles fazem o quê? Você chega, eles já vêm, né, brincar com você. Acuado, abusado. E isso é muito interessante, porque você que vive um relacionamento tóxico ou já viveu, você vai reparar que o abusador ele está refletindo aquilo que ele viveu, aquilo que ele vê dentro do cotidiano dele. A gente aqui não está querendo expor ninguém, mas depois de muito tempo eu percebi que meu ex-namorado refletia aquilo que ele via entre o relacionamento da mãe e do padrasto. Gente, para você ter uma ideia, o padrasto dele já quebrou um celular por causa de ciúmes. Então, como que você quer que uma pessoa tenha um namoro saudável, sendo que ele está convivendo com essas coisas? Aquilo ali é normal para ele. Pelo menos eu acho que era. E a gente pode, né, nos prevenir, né? A gente pode nos cuidar se atentando a esses pequenos detalhes, né? Isso vai te ajudar muito a ver que tipo de relacionamento você está entrando. E é muito interessante, eu fiz uma anotação aqui, e é algo que, muito isso do que a gente está falando. Toda pessoa que passa por abuso, ou ela é o abusador, ela é uma pessoa que vive na defensiva. Ela vive se escondendo. Ela vive se protegendo. Já viu aquela pessoa que desconfia de tudo? Ninguém presta para ela. Só ela é certa, né? Todo mundo errado. Nossa, tem que tomar cuidado, hein? Nossa, não sei o quê. Gente, a gente não tem que ser bobo dos outros. Mas ame o seu próximo como a ti mesmo, né? Então a gente precisa ter a empatia pelas pessoas. E as pessoas que passam por isso, elas não têm essa característica de empatia. Porque ela repele as pessoas. Ela repele as pessoas. Está sempre na defensiva. Sim. E para começar, quando você acha que o abuso é mimimi, e quando você se omite, seja você vendo alguém sendo abusado ou você sendo quem está sendo abusado, primeiro que você não se ama, né? Primeiro que você já perdeu todo o seu amor por você já não tem mais alegria na sua vida, você está sobrevivendo. Você não está vivendo, você está sobrevivendo, né? Eu falo isso por mim, né? Pela minha época de escola. Foi horrível. Era casa, escola, escola, casa. Eu chorava sozinho em casa por não sentir que eu tinha amigos lá, né? Claro, na escola tem a zoeira, tem o bullying, mas tudo tem limite, né, cara? Né? Só eu sei o que eu passei no meu quarto querendo me matar por 3 anos, né? Então, você, coleguinha, que zoou seus amigos, já que ele falou pra parar, que ele não tá gostando, você está abusando dele, viu? Tinha um professor meu que ele falava uma frase que isso marcou minha vida. E eu acho que isso é um pensamento filosófico, eu não sei, mas eu sei que ele sempre falava isso. Ele falava,
todas as vezes que ele presenciava essas cenas, ele falava: fulano, a sua liberdade termina onde começa do seu próximo. Então, se o que você está falando está ferindo a liberdade, a identidade do próximo, você está ferindo. Aí entra muito nisso, né? É abuso. Abuso de autoridade, de tudo. É abuso moral, né, cara? Abuso moral. Você tá ferindo ali o mais íntimo da pessoa. Você zoando quem você falou, raça, cor, aparência, né? Todo mundo é diferente. Ninguém é igual a ninguém, cara. E o que custa você poder aceitar e respeitar a existência do seu amiguinho aí de classe, seu amigo? E algo que a gente vê muito hoje em dia é que principalmente nossos pais falam, né? Essa história de bullying, porque na minha época, gente, nós vivemos numa geração totalmente machucada emocionalmente. A geração que suportava as brincadeiras do pé preto, do não sei o que lá na infância dos nossos pais, não é a nossa. A nossa geração é machucada emocionalmente. E cabe a nós levarmos a cura. Uhum. Não ficar falando que bullying é mimimi. Não, gente. Eu acho que os dois assuntos são totalmente atrelados, né? O bullying com o abuso. Sim, e teve um dia que eu vi uma imagem bem simples, né? Era um cara e uma pessoa mais nova falando assim: essa geração de hoje é isso, é aquilo. Daí o moleque só responde: mas quem criou essa geração? Entendeu? Quem criou essa geração? Vamos à live. Cara, a nossa geração é totalmente diferente. A geração dos nossos pais apanharam muito, mas eles aprenderam a respeitar. A nossa geração, eu apanhei. Nossa, eu apanhei pra caramba. Minha mãe tá falando hoje as porradas que ela já me deu na vida. A gente apanhou, mas a gente ouviu mais do que apanhou, né? Então, assim, você aí, 2000 em diante, provavelmente você não apanhou, né? Não falando que bater resolve. Não estou falando isso. Mas emocionalmente você foi criado de uma forma mais frágil. Com certeza. E, gente, tem um exemplo que eu fico chocada até de falar isso. Mas tinha uma vizinha minha que ela tinha um filho, né? Que ela tem um filho. E ela chegava do serviço e, gente, ela brigava todos os dias com ele. Todos os dias. E o menino tinha uns 15. Isso foi de 11 a 15 anos até hoje. E ela chega, xinga ele e chama ele de burro. De burro, você é inútil, você é isso, você é aquilo. Você já parou para pensar o que essas palavras podem fazer na mente de uma pessoa? Ela se torna limitada, ela não acredita nela. Verdade, isso é uma maldição muito grande, cara, que tá jogando a vida da pessoa. Você está sentenciando a ela a ser aquilo que você está falando. Sim. E, gente, nós poderíamos ficar a noite inteira falando sobre isso, né? Mas agora eu acho que as pessoas que estão ouvindo isso, que muitas vezes estão passando por um abuso, elas querem ouvir, tá, eu já entendi, mas e agora o que eu faço? Quem pode curar a minha dor? Quem pode sarar esse sentimento de dentro de mim? Quem é capaz de me ensinar a perdoar o meu abusador? Porque, gente, eu acho que é uma das coisas mais doloridas da vida de alguém. É o abuso. Porque a culpa não é sua, você não pediu aquilo e você sofreu. Quem quer falar aí? A gente já está no finalzinho. Eu falo, como eu falei, eu falo por mim mesmo. O meu processo, né, de ser aquela pessoa que não pediu, como eu sempre falo, não pediu um pão na padaria de vergonha, de tanto que ouviu coisas na escola, dos parentes e tudo mais, até estar aqui falando com o microfone na frente de várias pessoas. Cara, foi totalmente Jesus. Não tinha outra coisa, foi totalmente Jesus. Foi Jesus, foi essa igreja, foi essa nossa terra, foram vocês que se tornaram meus amigos e minha família, tá, sabe? Foi o altar, foi entender que Deus, Ele é o meu Pai, né? Ele é o meu Pai Celestial, que mesmo estando sozinho, fisicamente falando, eu nunca estou sozinho, né? Saber que tem alguém que morreu na cruz por mim, isso me dá um sentimento de valor muito grande. Então eu não sou nada que falaram para mim, eu não sou burro, eu não sou lerdo, eu não sou feio, eu não sou gordo, eu não sou X, Y. Eu sou o que Jesus disse que eu sou filho, eu sou amado. E isso fez a total diferença na minha vida, saber quem eu era em Jesus. E para a gente encerrar, né, a gente separou vários testemunhos aqui, e eu queria contar uma situação que eu passei na minha vida,
E que se eu posso estar aqui hoje falando para vocês é porque eu venci essa situação. Para quem me conhece de 2 anos para cá, sabe que eu pesava mais de 45 quilos, né? Eu falo 45, mas já é 51, tá? E sempre fui uma criança gordinha, né? Uma adolescente obesa. E quando eu tinha mais ou menos 8 anos de idade, eu estava na minha 3ª série do ensino fundamental. Eu estudava numa escola onde as pessoas tinham dinheiro, né? Era uma escola municipal, porém de filhos de metalúrgico, né? A região ali ela estava sendo populacionada por casas onde as fábricas estavam ajudando os funcionários a comprar. Então muitos filhos de metalúrgico estudavam naquela escola. E na época, né? Vou usar um exemplo aqui. Na época, quando eu era criança, ter um pai que trabalha na Volks era luxo, né? Era rico, criança era rica. Né? E eu sempre morei com meu avô, com a minha avó e com o meu tio, e meu tio trabalhava nessa empresa, então eu fui estudar nessa escola. Mas enfim. E nessa escola tinha um menino na minha sala, e ele sempre me perseguia, desde o primeiro dia de aula. Com 2, 3 meses de aula, eu estudei nessa escola 1 ano, com 2, 3 meses de aula, esse menino, todas as vezes que nós saíamos para o intervalo, ele pegava o dinheiro do meu lanche, é tipo desenho, gente, eu vivia o desenho. Ele pegava o dinheiro do meu lanche, que a minha mãe me dava para comprar o meu lanche, e me batia. Mas ele me batia, ele me dava bicuda, e a professora via aquilo e ninguém fazia nada. E eu ficava perguntando dentro de mim, ninguém vai fazer nada, né? E eu comecei a sofrer com aquelas agressões daquele menino, constantemente. Um dia eu pensei, que lugar que eu posso ir e que ele não entra? E eu lembrei, o banheiro. Então, dava o intervalo, ele passava na minha carteira, pegava o dinheiro do lanche e eu ia para o banheiro. No caminho da sala para o banheiro, eu ia apanhando. Ele me batia, ele me dava bicuda. Tanto que eu vivia com roxo na perna e minha mãe perguntava, eu falava, eu caí, eu estava brincando. Mas não era, aquele menino me batia. E eu passei durante 1 ano no banheiro da escola. E eu lembro das falas dele. Ele falava assim, você está apanhando porque você é gorda. E porque você é feia. Você está apanhando porque você é gorda e porque você é feia. E aquela frase foi entrando na minha mente. Não, para isso tudo não ficar muito, né? O castigo, como diz o ditado, é para o castigo não ser tão grande. Eu tinha uma professora nessa época, nessa mesma sala, que eu já tinha miopia e eu não sabia, minha mãe também não tinha essa informação, né? Eram muitos filhos. E eu não conseguia copiar o exercício da lousa, então eu copiava da amiguinha do lado. Então eu era sempre a última a terminar o exercício da escola, da sala. E essa professora, ela sempre falava, um dia eu vou trazer o troféu de tartaruga para a Bruna, porque ela é sempre a última. Ela sempre fazia isso. Resumindo, eu repeti aquele ano letivo. Eu só tomei a merenda da escola uma vez, eu não lembro nem o sabor. Eu nem lembro, eu não tenho na minha memória o lugar da cantina daquela escola. Porque o único lugar que eu lembro da escola era a sala, o pátio e o banheiro. E, gente, no dia que eu fiz o meu revisão de vidas, eu me lembrei dessa cena. E foi muito difícil. Foi um processo muito difícil. Mas eu decidi perdoar esse menino. E Deus, ele é tão maravilhoso que nessa época eu trabalhava no comércio. E quem que entrou um dia na loja para ser atendido por mim? O menino. E eu tive a oportunidade de falar para ele, olha, um dia você me machucou muito. Você me machucou muito, você marcou a minha história por muito tempo. Mas eu encontrei Jesus. E Jesus falou para mim que eu não sou gorda, da maneira que você está falando, que eu não sou feia e que eu não preciso apanhar para ser notada. Eu tenho uma identidade. E eu te perdoo. E eu lembro que esse menino começou a conversar comigo, ele me pediu desculpa. E naquela época eu tive a oportunidade de ir, na época com o pastor Júlio, fazer uma visita para a mãe dele na casa dele.
Então eu orei na casa desse menino. Então eu quero que você entenda com esse testemunho que Deus, Ele está com você. Ele só precisa que você dê autorização para que Ele mude a sua história. Abuso não é mimimi. Lute contra ele. Você tem pessoas ao seu lado para lutar contra o abuso. Você tem um Deus, um pai que te dá uma identidade de filho. Você não é isso que o seu abusador diz que você é. Você é filho. Você é amada. Você é amado. Você não fala feio. Você não é baixinho. Você não é gordinha. Seu cabelo não é feio. Deus não errou quando te fez. A sua família não é a pior família. Eu sei que muitos de vocês podem ter ouvido isso. E nós estamos aqui hoje para te falar que você é amado, amada. Quando Jesus morreu naquela cruz, Ele estava morrendo e ressuscitando por você, para te dar uma vida em plenitude. E se hoje você não está vivendo essa vida, é porque é o tempo de você dizer sim para Ele e se render. Seu valor é imensurável. Você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Amém? E para a gente encerrar, espero que esteja dando para você ouvir aí com clareza. Pode ficar aqui mesmo. Nós separamos uma canção que fala muito sobre isso. E nós queremos que você escute essa canção, que você seja tocada pelo Espírito de Deus. Nós vamos já orar pelo encerramento dessa live. Eu quero dizer que você que assistiu essa live, que ainda vai assistir, se você está passando por uma situação de abuso e você quer conversar, esses 2 Instagrams que nós estamos transmitindo essa live, o meu Instagram e o Instagram da nossa equipe, nós estamos disponíveis para conversar com você, para te ajudar com toda a discrição do mundo. Você, nem a pessoa que está te abusando vai ser exposta, muito pelo contrário, você vai ser protegido por Deus e por nós. Amém? Queridos, vencer o abuso é difícil. Nós já falamos e nós sabemos disso. Mas é preciso você passar por esse processo. O que seria esse processo? Vai ser um pouco forte isso que eu vou falar, mas é verdade. O processo é você construir um caixão e você colocar não a pessoa que te feriu, mas colocar dentro desse caixão as causas, as dores que essa pessoa colocou em você. Isso depende de você. Mas na hora de sepultar, de colocar terra por cima, aí é Jesus que vai estar do seu lado. É um processo doloroso, é um processo que vai trazer memórias que te machucam, mas você precisa fazer isso e saiba, Jesus na hora do sepultamento, Ele vai estar do seu lado. Amém? Amém. Queridos, amanhã, às 19 horas, sábado, às 19 horas, nós temos o nosso Arena Jovem. Nós iremos continuar falando sobre esse tema, lute. Essa semana vai ser lute pelos seus relacionamentos. Nós queremos te convidar a estar com a gente. Você que não pode estar pessoalmente, nós teremos o Arena online às 19h30. Amanhã nós temos as células da nossa equipe. Você que se sente que quer participar de uma célula, que quer ser cuidado, que quer ser amado, mande uma mensagem pra gente, nós iremos te direcionar para uma célula. Não fique sozinho. Você não foi feito para estar sozinho. Você foi feito para viver em família e para ser amado e ser cuidado. Amém? Fique agora com essa canção, que ela possa falar ao seu coração, que você possa ser tocado e ministrado por ela. Amém? Amém.
A solidão vem, ela quer me destruir, e o pânico me fala que eu não posso mais sorrir. Me sinto preso em mim mesmo. Não sei de onde veio todo esse medo, e a culpa quer me convencer de que isso vem de mim. Pensamentos sens que não é fácil assim, que eu devo sonhar menos, poupar os meus talentos, mas isso não é o que o meu pai diz pra mim. Eu ouço a sua voz, Deus. Eu ouço a sua voz, Deus. Oh, eu ouço a sua voz, Deus. Eu ouço a sua voz, Deus, dizendo pra mim: seja forte e corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escuto em mim. Seja forte e corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim, e vai ser sempre assim. Vai ser sempre assim. Oh, oh. Eu ouço a sua voz, Deus. Eu ouço a sua voz, Deus, dizendo pra mim: seja forte e corajoso, não temas e não desanime. Eu sou teu Deus, te escondo em mim. Seja forte e corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim, vai ser sempre assim. Vai ser sempre assim. Seja forte e corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim, vai ser sempre assim. Seja forte e corajoso, querido. Deus te abençoe.